importante esse momento da comunhão. Estar junto não é só estar aquele junto social. Estar junto é estar em comunhão. É ter liberdade para compartilhar. Olha, estou passando por esse problema, preciso da ajuda. E aí vem a oração dos santos, vem a participação da igreja, vem a participação do corpo de Cristo Jesus. E nesse processo nós temos liberdade para expor as nossas dores, as nossas dificuldades, os problemas que estamos passando, sem julgamentos, sem nenhum tipo de preconceito, mas sermos acolhidos e acolhidas na mão do Senhor nosso Deus. Nós estamos falando sobre o discipulado e o desafio. Eu acredito que cada vez mais o desafio será cada vez maior de seguir a Jesus. E seguir a Jesus, ao meu entendimento nesse momento, não é aquela coisa formatada, pesada, quadradinha, né? Mas é aquela coisa que Deus tem para mim e para você, de sermos cristãos no século XXI, vivenciando uma realidade ao nosso redor, testemunhando para as pessoas que nós temos uma ação de Deus na nossa vida, que nós somos diferentes, nós somos igreja do Senhor Jesus. Continuando nessa visão de discipulado, eu queria convidar você essa noite a abrir a sua palavra no texto de Mateus. Mateus capítulo 12. Mateus 12, do verso 9 até o verso 21. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 9 até o versículo 21. Mateus 12, 9 ao 21. Esse é um momento especial na vida de Jesus. E a gente encontra esse mesmo texto, está em Mateus, o texto que a gente vai estar lendo agora, né? Mas também está em Marcos, capítulo 3, verso 1 ao 12, e também está em Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Então nós vemos nessa dinâmica que os três apóstolos resolvem ministrar, trabalhar, os três evangelhos vem trabalhar comigo e com você a mesma mensagem. Mateus capítulo 12 diz assim: partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles, e eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E eles, para poderem acusar a Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída sã como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali. Acompanharam-no muitos, e ele curou a todos, e advertiu-lhes que não o dessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo
e no seu nome os gentios esperarão. Amém? Esse é um texto muito bonito, se você olhar, ele vem dentro de um contexto, no capítulo 12 de Mateus. Mateus vem dando uma mensagem, falando comigo e com você, sobre essa diversidade. Ele quer trazer uma mensagem para o judeu, e o judeu nesse momento, nesse contexto, ele está vivenciando ainda um contexto de religiosidades. Domingo passado nós falamos aqui sobre os nossos caminhos e o caminho do discipulado. Eu falei sobre o livro de Ruth, falei sobre a vida de Noemi. Noemi, ela se casa com Elimeleque, eles vivem em Belém, e nesse momento que está escrito o texto, a falta, a necessidade, a fome. Então Elimeleque e Noemi resolvem sair de Belém e irem em direção a Moabe. A princípio é uma história que nós podemos pensar, mas imigração. É uma história comum que nós conhecemos, todos nós já vimos ou até vivenciamos esse tipo de história. Sai de um contexto econômico que está precário e esse contexto nos empurra a irmos em direção a um novo caminho, um novo projeto, uma nova direção. Mas acontece que no contexto hebraico, o judeu, ele não dá nome às coisas e às pessoas por dar simplesmente. Quando você olha, quando ele dá nome a um filho, ele dá um nome ali, ele dá um sonho, ele dá um projeto, ele dá uma direção, ele dá ali um planejamento que ele está dando para aquele filho. E a gente começa a entender quando a gente começa a ver os pormenores do texto. Elimeleque, que é o marido, que é o cabeça do casal, Elimeleque em hebraico quer dizer meu Deus é rei. Noemi, em hebraico, quer dizer amável, uma mulher formosa, uma mulher amável. E eles têm, nesse contexto, eles estão vivendo em Belém. Belém quer dizer casa do pão. Então, no momento em que a casa do pão, faltou comida, faltou aquilo que era a subsistência para o casal, para a família, então eles saem em direção a Moabe. Moabe quer dizer desejo. E agora então a gente começa a entender, né, que Elimeleque tinha uma fé, tinha uma história, meu Deus é rei, se casa com Noemi, que é uma mulher amável, os dois vivem em Belém, casa do pão, mas quando na casa do pão faltou pão, eles vão em direção a Moabe, em direção aos seus desejos. E aí nesse contexto todo, tudo dá errado, né? É uma situação complicada. Você pega o livro de Ruth, capítulo 1 lá, você vai ver que tudo acaba dando errado, Elimeleque morre, os filhos morrem, mas a própria Noemi, nesse contexto, ela diz lá no verso 20, né, não me chame mais de Noemi, de amável, mas eu quero ser chamada agora de Mara, porque eu estou amarga. Mara quer dizer amarga, né? Então a circunstância, os problemas vieram e tornaram Noemi amável em Mara amarga. Mas é bonito o texto porque você vê que mesmo Noemi, em toda essa circunstância difícil, ela marca a vida das noras. E aí Orfa chora, quer ficar com Noemi, Ruth chora, quer ficar com Noemi, mas em dado momento Orfa vai embora e só Ruth fica com Noemi. E a gente vê então que Ruth quer dizer justamente essa palavra amiga. Ruth, ela se torna uma mulher amiga da sua sogra, compra, briga junto com ela, fala, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E por causa dessa decisão de Ruth, de Noemi, você vê que
Ruth vai se casar mais tarde com Boaz, que é um parente de Noemi, e vai dar luz a uma criança que será o avô de Davi. Então você vê Ruth entrando para a genealogia de Jesus, e você vê que em muitas circunstâncias, muitos contextos que eu e você estamos passando, Deus está trabalhando comigo e com você. Deus quer ministrar na nossa vida. Essa noite eu queria falar sobre, continuar nessa visão do discipulado, mas eu queria falar sobre os obstáculos que eu e você enfrentamos nessa caminhada do discipulado, nessa caminhada de fé, nessa caminhada de esperança em Deus. É interessante você olhar para o texto que nós lemos, né? Eu repito, tem Mateus, tem Marcos e tem Lucas, o mesmo texto, né? Então você começa a perceber que os 3 evangelistas foram marcados por esse momento. Algo marcou profundamente o coração deles. E é interessante ver nesse texto que, a princípio, nós podemos olhar que se trata de um texto que vai falar sobre a cura de alguém que estava doente. O rapaz tinha uma mão atrofiada, algumas traduções falam de uma mão mirrada, né? Então ele tinha uma mão que não tinha crescido, tinha se atrofiado. Nós não sabemos a razão disso, porque ele tem uma mão mirrada, uma mão atrofiada. E a princípio pode parecer que isso é um texto que fala sobre uma cura de um rapaz. Mas quando a gente olha para o texto com mais cuidado, eu queria que essa noite você olhasse para esse texto com mais cuidado. Você percebe que não é só o rapaz que precisa ser curado, transformado, mas a própria comunidade, nesse momento, precisa passar por uma mudança, por uma transformação. A fé das pessoas que estavam na comunidade, na sinagoga, também precisava passar por uma transformação. É interessante porque ninguém que estava ali na sinagoga, naquele momento da cura de Jesus, tinha dúvidas quanto à autoridade do Senhor Jesus em curar. Não havia essa dúvida se Jesus curaria ou não curaria. Eles sabiam que Jesus iria curar, mas eles queriam saber se Jesus iria fazer isso num sábado. E aí eles poderiam acusar a Jesus, diz o texto, eles estariam ali acusando a Jesus porque quebrou o sábado. Sábado não é dia de cura. Sábado, diz a lei, que é o dia do descanso. Então eles queriam, de alguma forma, provocar a Jesus, tentar a Jesus, ver se Jesus iria quebrar isso, essa lei, e se curaria o rapaz num dia de sábado. O texto nos fala sobre isso e acaba mostrando para mim e para você dos nossos impedimentos. Quantas coisas Deus quer fazer na minha e na sua vida, e nós mesmos acabamos colocando impedimentos. Nós vamos botando barreiras para que a coisa não aconteça na minha e na sua vida. Nesse processo podemos fazer então esse paralelo. O rapaz tinha uma mão atrofiada. A comunidade mostra que ela tem uma fé atrofiada, né? O rapaz estava preso e não conseguia, né? Se tinha uma mão atrofiada, ele não consegue segurar as coisas, reter as coisas. A comunidade tinha uma fé atrofiada, ela não conseguia segurar aquilo que Deus tinha para a vida dela, guardar aquilo que Deus poderia fazer com ela naquele momento. Sabiam que Jesus tinha poder de curar, de fazer maravilhas, sabiam que aquele rapaz estava enfermo e precisava ser curado, ser restituído, ser transformado. Mas qual era a torcida? Qual era o desejo da comunidade? Agora é a grande oportunidade, né? O Zezinho se encontrou com Jesus, ele tem uma mão atrofiada e ele vai ser curado.
Não. Qual era a grande torcida naquele momento? É se Jesus iria quebrar essa determinação de que no sábado não se pode fazer nada. Então esse texto vem falar comigo e com você essa noite, para nós entendermos que nós precisamos romper com alguns moldes, com alguns formatos, que acabam deixando a gente quadradinho, né? Fechadinho, amarradinho. Algumas coisas vêm de alguma forma impedir a mim, a você, de desfrutarmos daquilo que Deus tem de melhor para cada um de nós. Será que eu preciso pedir licença para fazer o bem? Será que dia de sábado não pode fazer o bem? E a gente vai começar a perceber aqui que esses são os obstáculos, essas são as barreiras que eu e você enfrentamos muitas vezes para caminharmos na fé. E nos dias de hoje, nós vemos muitas igrejas pregando mais as barreiras, mais os obstáculos do que a própria palavra. Mas se prega sobre o que você não pode, o que você não pode fazer, o que você não pode falar, o que você não pode realizar, do que o que eu posso fazer em Cristo Jesus. Deus deu a mim e a você a autoridade na palavra. A palavra dá a você e a mim a autoridade. E essa palavra não é para o apóstolo, para o bispo, para o pastor, né? Porque eu sou pastor em nome de Jesus, eu vou dizer para você que você tem que sair porque eu sou pastor. Não, já vai dar risada na minha cara, né? E aí a gente começa a perceber quantas coisas nós precisamos estarmos sendo trabalhados. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, se você mantém a sua Bíblia aberta e acompanha comigo, versículo 9, logo no primeiro versículo que nós lemos, de Mateus capítulo 12, diz assim: partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles. Isso me chamou muita atenção, porque não é a sinagoga de todos, não é a nossa sinagoga, né? É a sinagoga deles. Aqui já tem um detalhe que Mateus começa a delinear para mim e para você, que às vezes é a igreja do fulano, né? A igreja do ciclano, né? Mas não é a igreja de Jesus. Então você começa a ver a diferença. Um é do fulano, o outro é de Jesus, né? E ele começa aqui a mostrar bem claramente. Eles partiram dali e entraram na sinagoga deles. Aí você começa a perceber por que Mateus dá essa conotação. Logo no versículo seguinte, versículo 10, ele explica por que a sinagoga é deles, né? Estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, e eles, a sinagoga deles, né? E eles, para poderem acusar a Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E aí a gente começa a entender por que Mateus fala a sinagoga deles. Essas pessoas, na verdade, eu enxergo como mendigos na entrada do templo do Senhor. Estão ali pedindo esmola e presos, né, amarrados em barreiras, e não conseguem vivenciar algo novo de Deus, um milagre de Deus, porque estão presos a formas. Ao invés, que eu falei na introdução, ao invés de eles ficarem contentes, porque agora finalmente o Zezinho ia se encontrar com Jesus e ia ter a mão curada, eles estavam fazendo o inverso. Queriam saber se Jesus iria curar no sábado. Infelizmente, essas pessoas são mendigos espirituais.
Estão diante da oportunidade, existe uma carência, existe uma oportunidade de transformar essa realidade, existe a oportunidade do milagre de Deus, mas ele não consegue ver o milagre de Deus porque está preso a uma forma. No sábado, não pode fazer cura. Sábado não é dia de fazer milagre. É lícito curar no sábado? É a pergunta deles, né? É lícito fazer o bem no sábado? A gente podia pensar aqui, né? Mas tem dia para fazer o bem e dia para fazer o mal? É isso que eles estão falando? Percebe a lógica inversa? É lícito curar no sábado. Então, é lícito fazer o bem no sábado. Então, tá bom. Então, no sábado não se faz o bem, se faz o mal. É isso? E olha só que interessante, porque a gente começa a ver que não é só a mão do rapaz que está atrofiada. A fé, a religiosidade dessas pessoas está deixando eles atrofiados, amarrados, presos, e não conseguem enxergar a transformação que Jesus pode oferecer a cada um deles naquele momento. Assim, eu vejo que muitas pessoas hoje estão apegadas a formas, a coisas supérfluas, a doutrinas de homens, que pode, que não pode, que faz, que não faz, que fala, que não fala. Isso é pecado, né? E aí Jesus está olhando assim, deixa de ser idiota, para de ser imbecil, presta atenção, você está diante do Senhor Jesus. E eu acho que a gente tem que, como igreja do século XXI, temos que entender uma coisa. Há uma estratégia satânica, presta atenção no que eu vou falar agora, de uma estratégia satânica presente nos nossos dias. A estratégia de Satanás é, ou vocês não acreditam em nada, acha que tudo isso aqui é história da carochinha, isso aqui é fantasia, mais um livro que foi escrito, isso aqui não é verdade. Né? Então o Satanás leva muita gente, e você vai conversar com as pessoas hoje na rua, elas acham que a Bíblia é mais um livro, que é mais uma história, que é mais uma religião, né? Então o Satanás leva as pessoas a acreditarem nisso, se tornarem céticas ao Evangelho, céticas à palavra. Algumas vezes já encontrei algumas pessoas chegando para mim, pastor, eu sou ateu, eu sou cético. O senhor não vai gostar de falar comigo. Eu falo, não, é você que eu quero conversar. Mas é você que eu queria conversar. Mas eu gosto de filosofia. Maravilha, vamos sentar e vamos filosofar. E a gente vai chegar a algum caminho. É com essas pessoas que a gente tem que trabalhar. Porque o diabo levou elas a acreditarem que Deus não existe, que Jesus não fez nada disso, que nada disso existe. Ou ele faz isso, ou ele leva as pessoas a acreditarem em crendices, em tradições, em formas, o que pode e o que não pode, o que você fala e o que você não fala, o que você veste e o que você não veste. Se você tiver de sunga de banho, porque eu vou na praia de sunga, se você vai de calça, de camisa de manga comprida, de sapato, tudo bem, você vai na praia como você quiser. Eu vou na praia de sunga, descalço, sem camisa, né? Se você estiver na praia só de sunga e precisar pregar o evangelho para uma pessoa, pode ou não pode? Tem algumas pessoas, algumas igrejas que vão dizer que não pode, que você não está vestido adequadamente. Ele está preso a uma forma. Você tem que ir em casa, trocar de roupa, botar sapato, botar calça, botar camisa de manga comprida, para depois voltar e falar de Jesus para a pessoa. Percebe como existem formas amarrando a mim e a você? Então, ou o diabo leva as pessoas a se tornarem céticas, não acreditarem em nada, ou ele leva as pessoas a acreditarem em formas, em religiosidades, em crendices, em tradições, em tabus,
E igualmente nenhum outro serve a Jesus. Nenhum nem outro causam nenhum obstáculo, nenhum impedimento para o diabo. E essa é a situação dessa comunidade. Ela tinha uma pessoa que há anos tinha uma mão atrofiada, dentro da sinagoga, dentro da igreja, dentro da comunidade. E quando chega Jesus na comunidade, na sinagoga, ao invés de elas torcerem pela cura do rapaz, elas estão preocupadas se Jesus vai fazer milagre num dia de sábado. E aí você começa a olhar para si mesmo, você vai enxergar muitas coisas que às vezes impedem você de mergulhar na vontade de Deus, na palavra de Deus, no Evangelho vivo e simples. O Evangelho de Deus é simples. A segunda coisa que eu olho para esse texto, eu enxergo, se vocês acompanham comigo, versículo 11, versículo seguinte, diz assim: e aí, o que Jesus responde? Jesus responde: então, meus amados, vou fazer aqui para você, vou explicar para você, teologicamente, se é lícito ou se não é lícito curar no sábado. Segundo o teólogo tal, foi assim que Jesus fez? Jesus não deu nem tchum para o que eles estavam perguntando. Olha o que Jesus responde aqui, ó, versículo 11. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Ele está falando de um contexto que é normal, que é comum, que é próprio daquela realidade. Ele está falando com pessoas que plantam, pessoas que cuidam de ovelha, pessoas que cuidam de boi, né? E acontece, né? Olha que se cuida de boi. E aí, se um dia o boi caiu numa cova, num buraco, ele vai esperar domingo ou segunda-feira, né, para tirar o boi de lá do buraco, porque não pode no sábado fazer isso. Morreu o boi, né? Concorda comigo? Lógico que todo cuidador ali de ovelha vai responder para Jesus: lógico que eu vou tirar a ovelha do buraco. Aí Jesus faz a pergunta filosófica, né? Vamos fazer filosofia aqui, né? Vamos filosofar, né? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Então, se você tira a ovelha, o boi do buraco, não vai esperar domingo, não vai esperar segunda-feira para fazer isso, você vai fazer no próprio sábado. E o homem que está caído no buraco, você não vai fazer nada? E a gente começa daí a perceber que as pessoas não conseguem enxergar a pessoa. A dificuldade dessa comunidade, dessa sinagoga, é enxergar a pessoa, valorizar a pessoa. Eles são marcados por uma religiosidade, por uma série de normas, uma série de tradições, e isso impede eles de enxergar e valorizar a própria pessoa, a bênção que está presente diante deles, a sua oportunidade de cura, do milagre acontecer. Eles só enxergam a dificuldade. E assim acontece comigo e com você muitas vezes. Nós estamos, às vezes, marcados por uma série de tradições, de religiosidades, que estão nos impedindo de nós termos uma saúde física, emocional e espiritual saudável. Às vezes a nossa saúde física, emocional e espiritual está doente, está marcada por uma série de bloqueios, de barreiras, de impedimentos.
Eles têm, na verdade, nesse momento, na comunidade, um problema aqui emocional, um problema de religiosidade. Eles estão aqui vivendo um contexto que nós podemos dizer hoje que também está presente em muitas comunidades. Tem muita gente que está engessada, amarrada psicologicamente. Ela nem acha que aquela bênção é para ela, porque ela se sente tão feia, né? É o patinho feio da história, né? Ela se sente tão feia que ela fala, não, Deus nem me enxerga, nem vai me abençoar, né? Isso é para o fulano. Fulano é mais bonito, fulano é mais importante, fulano tem mais bênçãos, mas eu não, eu sou o patinho feio da história, né? Eu diria assim, né, a gente brincou essa semana eu em casa, né, com a Vânia, isso é fake, né? Fake dói, mano, fake dói, isso é muito feio. O diabo está enganando as pessoas e amarrando as pessoas nesses contextos. A gente fala muito da fake news hoje em dia, né? E isso realmente, isso é fake, é mentira, é um engano. A fé dessas pessoas, na verdade, está afetada. É uma fé raquítica, uma fé mirrada, uma fé atrofiada, uma fé impedida de ver o milagre e a maravilha de Deus. Quando eu tenho esse tipo de fé, quando eu estou marcado, sabe, marcado como gado mesmo, sabe? Você não pode fazer isso. É o que marca a minha carne, a minha vida, o meu emocional, marca a minha forma de ser. Então isso está me impedindo de ser em Cristo, de ser em Jesus, de fazer, de transformar, de realizar, de construir. E isso a gente encontra ainda hoje, século XXI, em muitas comunidades. São pessoas que têm os seus valores corrompidos. Por isso que Jesus lança essa pergunta. E aí? O que é mais importante, a ovelha ou a vida humana? Se você, que é cuidador de ovelha, vai lá e tira a ovelha do buraco no dia de sábado, você não vai tirar o seu irmão que caiu no buraco? Ah não, é sábado, não pode fazer, fica aí no buraco, meu irmão. Se você sobreviver, amanhã eu venho aqui para te pegar. Não, eu não faço isso com ovelha, eu vou fazer isso com o ser humano. E é interessante aqui, se você prestar atenção, eu falei que nós temos esse texto em Mateus, capítulo 12, e temos o mesmo texto em Marcos, capítulo 3. No texto de Marcos, olha só que legal aqui, ó. Marcos capítulo 3, versículo 10, abre a sua Bíblia aí. Marcos 3, 10, diz assim: porque tinha curado a muitos, de modo que todos quanto tinham algum mal, arrojavam-se a ele para lhe tocarem. Ou seja, eles tinham uma enfermidade, tinham uma coisa, algum mal na vida deles, eles iam em direção a Jesus. Versículo 11 agora. E os espíritos imundos. O que é espírito imundo? É demônio. É diabo. Então os espíritos imundos, quando viam a Jesus, o que eles faziam? Prostravam-se diante dele, e ele, Jesus, lhes advertia com insistência que não o dessem a conhecer. Então agora fazendo um paralelo, vamos aumentar o paralelo, né? Nós falamos do rapaz com a mão atrofiada, nós fomos a comunidade que tinha uma fé atrofiada, e agora eu quero falar da fé dos demônios. Pô, pastor, fé de demônio, existe? Isso existe, está aqui na Bíblia. Aqui, ó. Os demônios, quando viam a Jesus, ficavam impactados. Os demônios, quando viam Jesus, diz o texto aqui, né? Quando viam, prostravam-se diante dele.
E o que Jesus tinha que fazer nesse momento? Jesus tinha que insistentemente advertir a eles que não falassem quem é Jesus, que Ele é o Senhor do universo, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que a Ele tudo está submisso. Os demônios se prostravam, mas a comunidade estava perguntando: será que Jesus vai curar no dia de sábado? É pecado curar no dia de sábado. Se ele fizer isso, não sei não, esse Jesus aí não é boa pessoa não é boa gente. O rapaz com a mão mirrada estava escondido, estava quietinho no seu cantinho. Jesus vem, anunciamos que botamos uma faixa lá na frente da igreja durante a semana. Jesus vai vir na igreja esse domingo. O que vai acontecer? Vai lotar isso aqui. Você sabe que Jesus veio na igreja hoje, o que você vai fazer? Jesus, eu tenho um problema. Eu preciso falar com o Senhor, preciso apresentar minha dor, minha dificuldade, minha enfermidade, meu pecado. O rapaz não fez nada disso. A igreja está mais preocupada se Jesus vai curar ou não vai curar no dia de sábado. Mas os demônios sabiam que era Jesus. Os demônios se prostravam. E Jesus tinha que repreender os demônios, para que os demônios não falassem da autoridade de Jesus. Percebe agora como as coisas estão invertidas? O demônio tem mais fé do que a comunidade, a sinagoga, e do que o próprio rapaz que tinha a mão atrofiada. Por último, para nós encerrarmos aqui, versículo 14, terceiro obstáculo. Versículo 14 diz: os fariseus estavam na sinagoga, os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matarem. Depois que Jesus curou o rapaz, a mão dele ficou sã, estava atrofiada, a mão dele ficou sã. O que os fariseus fizeram? Comemoraram, reconheceram que Jesus é o Senhor, falaram: que maravilha, esse Jesus é o Messias, que bênção, nós tivemos um culto abençoadíssimo essa manhã, essa noite, não sei, né? Que maravilha! Estão contentes? Não, diz aqui que saíram dali e foram tomar conselhos, e foram confabular, né? Você viu o que Jesus fez? Que absurdo! Curou num dia de sábado. Não, isso é pecado. Não, isso está fora. Não pode ser feito. E aí você vê muita gente hoje julgando o que é de Deus como não sendo de Deus. Julgando o que Deus está fazendo de bom como se fosse ruim. Julgando pessoas que estão fazendo a obra do Senhor como se não estivessem fazendo nada. Estivessem fazendo pecado. E aí você vê aqui a dificuldade deles de se regozijar na bênção. Por quê? Porque estão mais presas ao procedimento. Estão amarradas aos procedimentos. Qual seria o procedimento na concepção dessas pessoas nesse momento? Jesus fala: você tem a mão mirrada, tem a mão atrofiada, hoje é sábado, né? Está aqui o meu cartão, aqui o meu telefone, você vem amanhã aqui, eu vou marcar um horário na minha agenda amanhã, né? Domingo, 4 horas da tarde, você vem aqui e eu vou fazer uma oração de poder para curar você. Hoje é sábado, não pode. É essa a concepção dessas pessoas. É isso que eles pensavam.
Mas não é alegria, não há prazer, não há regozijo, não há valor aqui ao adorar ao Senhor. Nas coisas simples, as coisas simples de Deus. Às vezes as pessoas estão tão amarradas a procedimentos que não conseguem mais vivenciar, se alegrar com a bênção. E aí como Jesus responde a esse contexto? Olha só, versículo 20, Mateus 12 que a gente leu, versículo 20. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Jesus está nesse momento citando aqui um texto de Isaías 42, versículo 1. Quando ele diz aqui no versículo 20, não esmagará a cana quebrada, ele está falando de contexto agrícola, aquele contexto de recuperar a cana, não cortar ela, não tirar ela fora, mas recuperar, para que ela volte a ter seiva, voltar a dar fruto, voltar a produzir. Então ele vai restaurar a cana, não vai quebrar a cana. Quando ele fala que não apagará o morrão que fumega, você já viu aquela coisa de, hoje foi aniversário do Weicker, né? Aí você tem aquele momento de assoprar a velhinha. Assopra a velhinha e aquela velhinha fica aquela fumacinha, que você fica vendo assim, vai acender de novo ou não vai acender, né? Aquela fumacinha saindo da vela, já viram esse momento? É isso que Jesus está falando aqui. E não apagará o morrão que fumega. Então se aquela fumacinha, ele não vai chegar assim, sabe assim, molha o dedo e apaga assim, acabou, né? Não tem mais fumacinha nenhuma. Ele disse assim, não, ele vai fazer acender de novo. O morrão, o pavio, ele vai trabalhar para que acenda de novo, para que produza de novo, para que cresça de novo, para que aconteça de novo. Não para apagar, não para destruir. Então, como a gente pode vencer esse tipo de obstáculo, esses obstáculos que estão impedindo a mim e a você de sermos discípulos no século 21, numa sociedade moderna? A primeira coisa que eu vejo aqui, por isso que eu falei, tem Mateus e tem Marcos. O livro de Marcos, capítulo 3, versículo 3, diz assim: disse Jesus ao homem que tinha a mão atrofiada. Disse Jesus ao homem que tinha a mão atrofiada, levanta-te e vem para o meio. Como eu tenho que vencer esses obstáculos? A primeira coisa, eu tenho que tomar uma posição em Cristo Jesus. O rapaz estava num cantinho lá, com a mão atrofiada, ele falou assim, levanta-te. Eu tenho que me levantar, eu não tenho que ficar agachado, escondido, acabrunhado. Eu tenho que me levantar, eu tenho que tomar posição, eu tenho que vir para o meio, eu tenho que me expor, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que enfrentar a realidade que está se tornando um obstáculo para mim e para você. Nós temos que nos posicionar para alcançar a bênção. Enquanto eu ficar no cantinho, amarradinho, com a mão atrofiada, eu vou ficar com a mão atrofiada o resto da vida, ok? Jesus falou assim, levanta-te, vem para o meio. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, Mateus 12, 13, então ele disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e lhe foi restituída sã como a outra. Eu preciso entender que Jesus me chama a tomar uma atitude de fé publicamente. Ele fala, estende a tua mão, estica a tua mão. Primeiro ele falou assim, levanta-te, vem para o meio. Ele chegou no meio da sinagoga, agora todo mundo está olhando para ele. Aí ele falou assim, agora estende a tua mão. Mas ele tem uma mão atrofiada, como é que vai estender a mão atrofiada? Ele pode dizer, não, Jesus,
senhor não entendeu. Minha mão está aqui, atrofiada, eu tenho uma mão atrofiada, não consigo estender a mão. Mas ele falou assim, estende a tua mão. E ele estendeu a mão, e depois que ele estendeu a mão se tornou sã como a outra. Jesus está nos chamando a nós nos posicionarmos na sociedade, nos dias de hoje, no século XXI, e falarmos para o que nós viemos nesse lugar. Falarmos qual é o nosso papel, qual é o meu papel, qual é o seu papel na sociedade hoje. Eu sou cristão, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu penso assim, eu ajo assim, eu tenho essa visão. E aonde tiver alguma coisa atrofiada, eu vou desatrofiar. Onde tiver alguma coisa errada, eu vou desfazer o erro. Onde precisar ser transformado, eu vou transformar. Porque Deus deu a mim, a você, como igreja, essa autoridade. E às vezes a gente fica intimidado, amarradinho, diante de tantos escândalos, diante de tantas coisas que falam de igreja, a gente tem vergonha. Mas Jesus está falando aqui, estende a tua mão. Quando nós confiamos na promessa de Deus, a gente entende que Deus é fiel para completar aquela boa obra que Ele começou na nossa vida. Ele vai usar a mim e a você para transformar. A terceira e última coisa que Ele fala aqui, Ele chama a mim e a sua atenção, ao meu ver, para exercitarmos a nossa fé. O ato de ele sair do lugar onde estava, se levantar, vir para o meio, estender a mão, isso é exercício da fé. Isso é um exercício de acreditar. Se ele fez isso é porque ele acreditou em algum momento que Jesus poderia fazer algo diferente na sua vida. Às vezes nós ficamos sem exercitarmos a nossa fé. A gente às vezes está assim, na beira do Mar Vermelho, né? O inimigo vindo atrás querendo cortar a nossa cabeça, né? E a gente está vendo na frente um marzão, eu não sei nadar. E a gente falou assim, Deus, e agora? Ele falou assim, põe o pé na água e marcha em frente, exercite a sua fé. Há momentos que eu tenho que entender que se alguém tem que recuar, não sou eu. Quem vai recuar é o diabo. Quem vai recuar é o inimigo. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando ele exercitou a sua fé, você começa a ver que houve a mudança, a transformação. Deus quer que eu e você leiamos a palavra, guardemos a palavra no coração, mas coloquemos a palavra em prática. Eu tinha um bispo na igreja metodista que ele falou assim, a Bíblia na estante, sem ser usada, só cria pó. Só vai juntar pó. Se eu não tirar ela da estante, se eu não abrir a palavra, se eu não ler a palavra, se eu não exercitar a palavra, não vai acontecer nada. Esse homem exercitou a sua fé. Quando ele sai do seu lugar e toma posse daquilo que Deus tinha para cada um de nós. Portanto, para nós vencermos os nossos obstáculos, no nosso caminhar diário, no nosso discipulado, nós precisamos fazer como esse homem que tinha uma mão atrofiada. Ele teve coragem de se levantar, de ir para o meio e se posicionou. Nós precisamos nos posicionar aonde a gente trabalha. Fala para os nossos colegas de trabalho,
Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou de Deus, sou de Jesus. Ah, você é igual à igreja tal? Não, esquece essa história de igreja tal. Eu sou de Jesus. Se você quer saber quem é de Jesus, vamos conversar. Não vim falar para você de religião nenhuma. Eu vou falar para você de Jesus. Eu vou falar para você o que Jesus fez na minha vida. Eu vou testemunhar para você o que Deus está fazendo comigo. Na minha casa, na minha família, está acontecendo assim. Ah, ele pode fazer isso na minha vida? Pode fazer na sua vida isso e muito mais. Minha esperança é que ele faça até mais na sua vida, faça até melhor. Que Deus mude muito mais na sua casa, na sua família, do que na minha. Vou ficar contente, não vou ficar com inveja de você, não vou ficar com raiva de você, vou ficar contente que Deus está te abençoando. Isso é se posicionar, tomar uma atitude de fé publicamente. Enquanto a gente vê assim no espiritismo, os caras estão aqui com esse cordão no pescoço, né? Falando com esse negócio no braço, falando que eu sou filho de santo, pai de santo, neto de santo, tio de santo, primo de santo, sei lá eu o que de santo, né? Eu vou falar para ele, eu sou santo. Como? Você é primo do santo, tio do santo, pai do santo, filho do santo, sei lá eu sou santo. Eu sou filho de Deus. Deus me deu autoridade como igreja do Senhor Jesus. E Deus tem usado a minha vida para transformar, porque Ele é um Senhor de transformações. Quando a gente faz isso, a gente abre o coração, deixa Cristo entrar, não põe mais barreiras, né? Apocalipse nem eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. Mas se você não abre a porta, o que acontece? O Espírito Santo fica do lado de fora. Não vai entrar, não vai botar o pé na porta, eu vou entrar aqui, acabou, cheguei para arrasar, e você vai ter que me engolir. O Espírito Santo nunca vai fazer isso. Ele vai continuar batendo na porta e do lado de fora. Sou eu que tenho que abrir meu coração. Sou eu que tenho que abrir a porta da minha casa. Sou eu que tenho que abrir a porta da minha família. Sou eu que tenho que dizer, entra. Vem estar comigo. Senta na minha mesa. Come do meu pão. Olha, essa é minha esposa. Ou esse é o meu esposo. Olha, esses são meus filhos. Mas não fica só na sala, não. Tem liberdade, ó, ali está a geladeira, ó, pode abrir a geladeira. Ali está o armário, pode abrir o armário. Ó, ali é o meu quarto, pode entrar no meu quarto, pode entrar. Não fica com vergonha não, isso não é visita, você é bem-vindo. Pode entrar no meu quarto, pode abrir os meus armários, pode abrir a geladeira. Como que a gente sabe que uma pessoa se sente em casa? Quando ela já não fica mais pedindo licença para abrir a sua geladeira. Quando não tem mais vergonha de chegar lá, abrir o armário, tirar a jarra de suco, fazer o suco, né, Alex? Vai lá, faz o suco, acabou o suco, vai lá, ele levanta, ele pega a jarra, põe água, põe o suco, e vem com a jarra, põe na mesa, a gente continua tomando suco. E ninguém que está na mesa fica assim envergonhado. Ah, o Alexi foi lá, abriu a geladeira, pegou a garrafa, pegou o suco, fez o suco. Não. Porque é família, é parte da casa, tem intimidade. Não há mais barreiras. E é isso que a gente precisa fazer. Ser igreja no século XXI, hoje, é ser essa igreja. É essa igreja que eu tenho orado. É essa igreja que eu estou pedindo que aconteça. Uma igreja no século XXI que pense, que rompa barreiras.
Uma igreja que pense, veja, isso é crendice, isso é religiosidade, isso é idiotice. Eu fico com a palavra, se você é idiota, quiser ficar com idiotice, o problema é seu. É assim que a gente precisa testemunhar a nossa fé hoje. Uma igreja viva, uma igreja que não está atrofiada, uma igreja que exercita a sua fé diariamente. Meu desejo é que você saia daqui essa noite, que você que está me assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelas nossas redes sociais, que você saia de onde você está e que você transforme. Que você saia daqui essa noite e que você transforme. Que você encontre a pessoa ali na esquina, não estou falando amanhã não, hoje, ainda hoje. Você vai no McDonald's, né? Pastor, vou para o McDonald's. Vai no McDonald's, encontra com uma pessoa, um amigo seu, você já começa a transformar a vida dele. Você começa a falar para ele de quem é Jesus, e que não é essa religiosidade, essas coisas que estão atrofiando a mim e a você. Eu não sou aquele que não pode, eu sou aquele que pode. Eu quero que você saia daqui sabendo disso. Eu sou aquele que pode. Em Cristo Jesus eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Que você possa sair daqui essa noite com essa característica, esse sentimento. Pecado, obstáculo, vício, problema, enfermidade, circunstâncias. Eu posso em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Que nós possamos sair daqui e falarmos isso aos nossos amigos, aos nossos familiares. Eu posso em Cristo Jesus. E eu quero te abençoar em Cristo Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a termos um momento de oração. Você que está nos acompanhando pela internet, feche os seus olhos aonde você está nesse momento. Eu quero orar com você essa noite. Quero que Deus esteja ministrando ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus, que é onipresente, Ele está comigo, está com você aqui essa noite, mas está com você aonde você estiver, no Japão, no Brasil, na Alemanha, na Espanha, aonde você estiver. Deus está com você nesse momento. E Ele quer transformar, tirar tudo aquilo que está atrofiado e estender, expandir, ampliar, transformar em Cristo Jesus. Feche os seus olhos e quero orar com você. Se você sente que essa mensagem é para a sua vida essa noite, eu quero convidar você a se colocar em pé onde você está. Quero orar com você especificamente essa noite. Deus quer falar com você e usar você. Sabe, você seja esse instrumento de bênção. Você vai ser a ferramenta de Deus. Aonde você chegar, você vai chegar em nome do Senhor Jesus. Aonde você se posicionar, ali o Senhor Jesus vai estar se posicionando com você e ao seu lado. E eu quero que Ele use a sua vida, a sua mão, a sua voz, o seu testemunho, para fazer a diferença.